Afinal, o que faz um clássico ser um clássico? Quais autores estão envolvidos ali na feitura de um autor tornar-se um clássico? Enfim, sou Felício Molinari e esse é o Filosofia Explica de hoje. Muita gente me pergunta sobre o que faz uma pessoa se tornar um clássico, deixar de ser um filósofo qualquer e se tornar o clássico. O que faz alguns autores serem considerados clássicos e outros não. É engraçado que parece uma pergunta menor, mas volto a dizer, várias vezes alguém me questiona a respeito disso. A última pessoa que me questionou foi o Jefferson Margon, um amigo meu de longa data, inscrito aqui no canal, também meu companheiro lá no Instagram. Lá ele me mandou essa mensagem perguntando: Felício, eu queria saber por que algumas pessoas se tornam clássicas. A pergunta do Jefferson foi o seguinte: ele viu um vídeo daqui do canal, um vídeo sobre o funcionalismo em Durkheim, vou até deixar aqui, ó, se você tiver curiosidade, e ele me perguntou pelo seguinte, falou: olha, tem uma autora na mesma época de Durkheim que escreveu coisas muito parecidas e só o Durkheim foi considerado clássico, ela não. Por que isso acontece? Pois bem, para responder aqui ao Jefferson e a qualquer um que tenha dúvida, eu vou separar esse vídeo em algumas partes para dar conta de responder essa pergunta que é tão essencial para entender a história da filosofia e como o pensamento filosófico se desenvolve. Mas antes de responder, eu já te faço aqui um convite e um pedido. Primeiro eu vou pedir para você, caso você goste de filosofia, para se inscrever no canal. Toda semana a gente traz aqui vídeos novos para você. E se você gostar desse vídeo, você também já deixa seu like. E caso você tenha alguma sugestão de vídeo, você pode deixar aqui na caixa de comentários ou mandar para mim lá no meu Instagram. A gente pode ter uma conversa mais tranquila, mais rápida. Às vezes eu demoro um pouquinho a responder, mas sempre respondo a todo mundo. Beleza? Pois bem, então vamos lá, vamos ver aqui o que é considerar um clássico. Se a gente pega a história da filosofia para analisar o que faz um autor ser considerado clássico e outro não, a primeira coisa que é mais evidente é que uma pessoa só se torna um clássico, primeira coisa, pela sua influência. Por exemplo, não basta você escrever uma grande obra se ela não for lida por muitas pessoas. Então você precisa ter uma grande obra e essa obra precisa ter o que eu chamo de reconhecimento dos pares. Vinícius, o que seria esse reconhecimento dos pares? Aquelas pessoas que estão no círculo filosófico, professores universitários, intelectuais, têm que ler e avaliar a sua obra. De nada adianta ela ser uma grande obra se ela não tem esse respaldo dos pares. Vale um adendo aqui muito interessante do Nietzsche, por exemplo. Nietzsche, em vida, ele não foi ali considerado um grande filósofo, né? Algumas pessoas até o consideravam e tal, mas a sua explosão realmente na Alemanha se deu depois, posterior à sua morte, quando um filósofo grandioso, que é o Heidegger, pega a sua obra e vai dar curso sobre o Nietzsche. Então ele é elevado a uma leitura de clássico, né? Ele se torna um clássico. Tá bom? O que eu quero dizer aqui? Que essa recomendação dos pares, ela é essencial. Se várias pessoas que hoje estão, digamos, no hall ali dos maiores intelectuais começam a citar alguém, você se torna também um grande e aí, obviamente, um clássico. Isso aconteceu, por exemplo, com Platão citando Sócrates, com Aristóteles citando Platão e assim por diante. Aconteceu com Tomás de Aquino, aconteceu com Descartes, com Kant. Então, o que acontece? É quando muitas pessoas referem-se à sua obra, seja para concordar, seja para criticar, enfim, a gente só, dentro da filosofia, critica aquilo que realmente tem relevância. Então, o reconhecimento dos pares, seja digamos, para bater palmas, para aplaudir, mas seja para criticar, isso é extremamente necessário. Tudo bem? Mas não é só isso. Tem uma outra coisa extremamente importante relacionada a transformar alguém em um clássico, que é, vejam bem, o contexto que a pessoa está inserida. Vamos tentar entender isso aqui melhor. Você pode ser um grande gênio, mas muitas pessoas, inclusive, têm essa falsa ideia de que filósofos são pessoas geniais, sabe? Que acordaram num belo dia e escreveram uma grande obra. Isso é falso. Cuidado, essa ideia de que a pessoa nasce, escreve um grande tratado do nada e se torna um grande filósofo, isso é falso. Normalmente os filósofos, eles estão envolvidos em contexto cultural, têm contato com uma grande cultura, têm contato com os pares, como eu acabei de mencionar, e aí ele é levado à ideia de clássico. Felício, eu não estou entendendo o que você quer dizer, seja mais direto. Vamos lá. Para você ser um clássico mesmo, você precisa estar nos grandes centros. Vou ser direto aqui no assunto. Dificilmente você se torna um clássico, é reconhecido pelos pares, é bastante lido, se você não estiver nos grandes centros, porque sua obra não chega, não tem acesso. A história da filosofia mostra isso pra gente. Então, por exemplo, vou falar a verdade aqui.
Era muito difícil um filósofo no Brasil na década de 20, 30, 40 do século passado ser considerado um grande pensador, porque ele não estava na Europa, a distância da leitura era muito grande. Hoje disso é mais fácil, mas aqui vou dar um outro exemplo. Mas mesmo que seja mais fácil, para você ser um brasileiro, se tornar um clássico da filosofia, uma pessoa extremamente conhecida, você muitas vezes tem que escrever em outra língua, tem que escrever no inglês, por exemplo, porque poucas pessoas leem no português. Isso acontece um pouco menos na Alemanha, porque a Alemanha, embora poucas pessoas leem alemão, a Alemanha já tem uma tradição na filosofia. Mas qualquer um que queira realmente ser elevado hoje a um pensamento, né, bastante discutido, tem que escrever em alguma língua mais ampla. Português não vai ser uma delas. Não sei se você está conseguindo entender. O que eu quero dizer aqui vamos pegar aqui no Brasil, já sair do contexto do mundo. Você é um pensador, um intelectual renomado no Brasil, você precisa estar nos grandes centros. E mesmo que não more, não resida nos grandes centros, você precisa ter algum tipo de contato com o Rio, com São Paulo, Rio Grande do Sul, com Belo Horizonte, para que ali isso seja discutido amplamente. Isso é assim no Brasil de hoje, no Brasil de ontem, na Europa do século XVII, XVIII, em toda a história da filosofia. As pessoas só são elevadas à ideia de clássico quando elas estão inseridas, volto a falar, num meio que dê a elas essa amplitude de diálogo. Não é difícil você tá ali fechadinho num canto e fora de um contexto e você ser elevado à ideia de um clássico. Então é importante reconhecimento dos pares e é importante você estar no lugar certo, na hora certa, com ideias boas. Mas o lugar certo aqui é extremamente essencial para você ser aí um grande pensador de renome. E aqui a gente pode fazer um adendo muito importante. Se o contexto e a avaliação dos pares são os fatores que eu acho mais preponderantes para alguém ser um clássico, isso revela para a gente também um dos motivos do inverso. Por que muitos pensadores ao longo da história da filosofia não foram considerados clássicos e hoje até tem uma certa leitura melhor. Por exemplo, a história da filosofia apagou por várias vezes várias mulheres da história da filosofia. Embora elas tenham reconhecimento histórico, elas não são consideradas clássicas. Por exemplo, Hipátia da Alexandria, um só exemplo. A própria Heloísa da Idade Média, junto com Abelardo. Abelardo ficou bastante conhecido, mas Heloísa nem tanto. Enfim, várias mulheres na história da filosofia foram apagadas exatamente por conta primeiro, pelo reconhecimento dos pares, e aqui eu respondo diretamente ao Jefferson Margon, por que Durkheim foi considerado um clássico e a teórica que ele citou não. Porque, obviamente, no contexto patriarcal, bastante machista, por que não? Reconhecer o trabalho de uma mulher era, obviamente, bem mais difícil do que reconhecer o trabalho de um homem. Então, esse fato do contexto influenciar no que é um clássico ou não, faz com que muitas mulheres não sejam lidas, não tenham sido lidas, e não sejam até hoje. Muitos negros não tenham sido lidos e não sejam até hoje. Então, é preciso entender e aceitar que o contexto aqui, estar em grandes centros, é um fator, mas todo o contexto envolvido em estar em um grande centro, o contexto da época, também incide sobre considerar ou não um clássico. Isso é evidente, volto a dizer, muitas boas teóricas hoje em dia não têm a devida importância reconhecida pelo simples fato de serem mulheres. Isso a gente precisa ser franco, muito mais fácil um homem ele ter sua obra lida por várias pessoas do que uma mulher. Então, isso tem mudado, não vou aqui falar que não mudou, tem mudado ao longo dos últimos séculos. Eu acho que do século passado para cá a gente já evoluiu bastante, mas obviamente a gente precisa ainda evoluir muito nisso, na igualdade aqui de gênero para avaliar uma obra. Mas enfim, o que eu quero dizer volto a dizer, o reconhecimento dos pares e o contexto no qual você está inserido são muito importantes. Não acho que uma pessoa nasce gênio e você vai ali do nada, lá no interior do Piauí, no interior do Paraná, no interior da Paraíba, escrever uma obra e, nossa, você foi um clássico. Não, isso não acontece. Não acontece. E não ache mesmo que você morando em Paris, nossa, escrever uma obra em Paris, isso vai acontecer. Não. Você precisa estar inserido num lugar. Isso é para a filosofia, isso é para a ciência, para qualquer lugar. O Einstein só é um Einstein, por exemplo, porque ele estava na universidade, numa grande universidade, com grandes pensadores. Aqui está um outro detalhe. Um clássico só é um clássico, seja na física com Einstein, seja o Kant, por exemplo, quando ele tem grandes pares ao lado dele. Por exemplo, o Einstein tinha um Heisenberg do lado dele, um outro grande teórico. O Kant tinha o Wolff, tinham vários outros ali discutindo com ele. Ninguém nasce e brota sozinho. Todo grande gênio, ele é fruto de um contexto, de um diálogo. Entendeu? Então aqui não nasce a obra da cabeça dele. Ele sempre tem um grande interlocutor ou um grupo de interlocutores. Por isso a importância do contexto, por isso a importância da avaliação dos pares, né, para essa ideia de gênio clássico
aparecer. Ok? Enfim, é isso. Os 3 fatores que eu acho que são 3 fatores, né, que são extremamente importantes para você ser considerado um clássico. Primeiro, a avaliação dos pares. A avaliação dos pares, de quem hoje, por exemplo, quer ser um clássico hoje, de quem trabalha com filosofia. Essas pessoas hoje que mais trabalham, os professores universitários, os grandes intelectuais, é que fazem aí sempre essa levada de pessoas que são clássicos ou não. Segundo, uma pessoa para se tornar um clássico, ela precisa estar num grande centro. Ter não só a avaliação dos pares, mas ter essa importância do contexto. Se você estiver isolado lá no interior, numa cidade que não tenha contato, dificilmente você vai ser levado a esse fator. E por terceiro entender que a avaliação dos pares e o contexto, eles possuem dentro deles uma carga de espírito da época, que eu diria que isso obviamente incide também em machismo, em homofobia muitas vezes, em várias cargas culturais. Por exemplo, uma avaliação pejorativa da América Latina. Ainda hoje isso é bastante presente, e foi desde a época do Hegel. Pensadores, digamos, abaixo da linha dos trópicos eram considerados inferiores. Então há uma influência, obviamente, do olhar do espírito da época para as obras, né? É isso, eu espero que tenha respondido aqui ao Jefferson e a você que estava curioso para saber por que filósofos viram clássicos. Por que e como, né? E se você gostou desse vídeo, faço mais uma vez o pedido, é só deixar seu like e se inscrever no canal, porque você ajuda aqui a gente a divulgar o conhecimento filosófico para mais gente. É isso aí, vou ficando por aqui. Tchau, tchau, até a próxima!